Oi pessoal, eu sou a Tânia do canal Capa e Conteúdo e hoje eu venho falar com vocês a respeito desse livro, Antes do Baile Verde, de Lígia Fagundes Telles. Esse livro é uma coletânea de 18 contos, que no início aqui, na introdução do livro, ela conversa com os leitores e diz assim: este livro reúne contos abrangendo um período que vai de 1949 a 1969. Foram extraídos, com exceção dos inéditos escritos de 69, de 4 livros cujas edições estão esgotadas: O Cacto Vermelho, de 49, Histórias do Desencontro, de 58, O Jardim Selvagem, de 65, e os 18 melhores contos do Brasil, coletânea de trabalhos premiados no primeiro concurso nacional de contos, Paraná, em 1969. São contos escritos no decorrer desses 20 anos e agora enfeixados em ordem decrescente. E os últimos serão os primeiros. Então, Lígia Fagundes Telles mesmo diz aqui que são 20 anos que ela fez uma coletânea com os 18 contos. Lígia Fagundes Telles é uma escritora muito conhecida nacional e internacionalmente. Vários livros dela, inclusive esses contos, foram traduzidos para outras línguas, como o italiano e o inglês. Alguns deles foram só apenas alguns contos que foram traduzidos para outras línguas, outros a obra foi completa, foi traduzida de forma completa. E também tem uma adaptação de um livro, de um romance dela chamado Ciranda de Pedra, que a Globo filmou, né, que a Globo transmitiu. Inclusive tem 2 versões, eu acho, 2 novelas com esse título, Ciranda de Pedra. Também tem um conto chamado O Moço do Saxofone, que a Globo também adaptou em 1993. E o nome da série se chama Retratos de Mulher. A Globo adaptou ele em 1993, esse conto. Esse livro, ele faz parte da 3ª geração modernista, tá, pessoal? E Lígia Fagundes Telles, como eu falei, é muito conhecida, uma escritora renomada e faz parte da Academia Brasileira de Letras, na cadeira número 16. Ela ainda está viva e ela continua muito divulgada, muito falada. Esse livro aqui, gente, eu acho assim que mesmo tendo sido escrito em 49, é um livro muito moderno. Ele trata muito assim do lado feminino da vida. Tem um momento aqui, tem um conto que se chama O Menino, que é muito interessante. Inclusive foi um dos contos que eu mais gostei do livro. Trata-se de uma mãe. Eu não vou contar a história toda, vou fazer um resumão bem simples para vocês entenderem. Na verdade, é uma mãe que vai passear com o filho, né, num cinema, e nesse passeio o menino se torna adulto, assim, começa a sair do mundo infantil e se depara com a situação que ele cai na vida adulta. Infelizmente, né, sai daquela visão infantil. Tem um certo momento, né, nessa ida ao cinema, nesse cinema em si, que ele se depara com uma situação muito chata. Ele sabe aquele momento que você cai na real, fala: nossa, nossos pais, né, nossa mãe, e você cai numa real assim que nem tudo é perfeito, nem todos os pais são perfeitos, e é interessante a visão. A grande maioria dos contos desse livro protagonizada por mulheres, apenas 2 contos que são protagonizados por homens, tá? Tem o Natal na Barca também, que eu achei muito interessante, que é meio que uma metáfora do nascimento de Jesus, assim, do Natal, e acontece no transporte de uma barca de um rio entre dia 24 e dia 25, ou seja, no Natal em si. Então é interessante a visão também da morte, da ressurreição, daquela visão de que a vida vai continuar, que tudo pode mudar, que as coisas vão melhorar, né? E essa parte
do verde, tem muitas nuances de verde nesse livro. Algumas vezes o verde significa morte, às vezes o verde significa depressão, às vezes o verde significa falta de amor ao próximo, angústia, dinheiro. Então o verde aqui tem muitas nuances. Então eu acho que a Lígia também quis assim abordar essa cor intercalando isso na vida humana. Então é um universo muito controverso do ser humano que é tratado aqui nesses contos. E o conto é muito engraçado, né? Na hora que você começa a entrar no conto, aí entra um outro, aí entra uma outra história, um outro contexto, e você entra nele também. E assim, parece aquelas histórias que você pega, por exemplo, num ônibus, ou mesmo num restaurante, que você começa a ouvir aquela história e de repente a pessoa vai embora, sem querer você ouve, a pessoa vai embora e você não sabe o final. Um conto é mais ou menos isso. Você tá num ponto ali e de repente você muda de história. Você realmente interage no conto, é muito interessante. E assim, são várias nuances do ser humano aqui. Tem o moço do saxofone também, que fala muito sobre a traição também, a falta de amor próprio. O próprio conto Antes do Baile Verde é uma visão bem cruel também. A moça tem um certo baile verde, um certo baile de carnaval, que todo mundo tem que se vestir de verde. E a moça que vai a esse baile, uma das personagens principais, o pai dela está doente na cama. Então ela fica naquele, eu vou ou não vou no baile, eu vou ou não vou no baile. E sabe, mal sabe vocês qual opção que ela escolheu. Quer dizer, é uma coisa bem cruel do ser humano também. Tem também uma parte de feminicídio velado aqui. Tem um conto aqui, que eu não vou contar qual é, também vocês vão descobrir quando lerem o livro, de um feminicídio. Assim, não tem a parte final da história, é deixado no ar o que aconteceu. Mas assim, você vê como esses contos aqui são atuais, são contos assim que a escritora põe você para pensar, põe você para dialogar com os próprios personagens. Muito interessante o livro, eu gostei demais. Eu gostaria que vocês lessem, porque assim é uma visão moderna, apesar de ter sido escrita século passados, né? Mas é uma versão muito moderna do que o ser humano é capaz, do que a cabeça do ser humano é capaz de criar também. Tem um conto A Caçada também, que parece uma coisa meio louca. Ele entra na cena de uma tapeçaria, o personagem principal do conto, né? Inclusive é um homem. Como eu falei para vocês, apenas 2 contos aqui são protagonizados por homens. Os demais contos são todos relativos a mulheres. Mas é muito legal, gostei muito do conto. Lígia Fagundes Telles, não precisa nem falar, é assim, uma das maiores e melhores escritoras do Brasil. Eu aconselho vocês a lerem, que é muito bom. Espero que vocês tenham gostado, deem o seu joinha, participem, inscrevam no canal, se inscrevam, tá bom? Muito obrigada e até mais. Beijos!